Valeu, galera. Vamos aí a mais uma aula, né, do ponto da ciência. E hoje nós vamos, né, dar continuidade à questão de resistores. Só que agora nós vamos estudar a associação de resistores em série, tá ok? Então prestem bastante atenção, tá certo? É facinho o conteúdo que vocês vão aprender, tá ok? Então vamos entender por que os resistores são associados em série, porque a equação dos resistores em séries é apresentada como a soma dos resistores, tá ok? Para achar o equivalente. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que mostrar para vocês o seguinte. Eu vou ter 3 resistores, tá ok? Mas poderia ser 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então esse aqui eu tenho um resistor que eu vou chamar de... Só um momento aqui, que eu vou chamar de resistor 1. Esse outro eu vou chamar de resistor 2. E esse outro aqui de resistor 3. Eles não estão funcionando porque não estão ligados a uma diferença de potencial. Ou seja, no momento eles não funcionam. Então eu vou ligar uma fonte, tá certo? Então estou ligando aqui uma diferença de potencial, uma fonte de energia, que pode ser uma pilha, uma bateria, tá certo? E essa diferença de potencial, um potencial é o positivo e o outro é o negativo. A qual eu vou chamar um potencial maior de A e o potencial de B. Como dizia, né? A de amor, B de baixinho, né? Assim. Então vamos lá, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, que essa fonte aqui, ela fosse uma bomba e essa bomba tem por finalidade bombear água, tá certo? Que ela saia desse ponto aqui, que passa por esses canos, fazendo uma analogia, e retorne até esse outro ponto aqui. No caso da bomba seria o que? A fonte de energia, tá ok? Então vamos lá. Os elétrons, né, a corrente elétrica, ela vai passar de quê? De um ponto do potencial positivo para o potencial negativo. Lógico, nós estamos adotando o sentido convencional da corrente elétrica. Então olha só. Então lá vem a corrente elétrica, ok? Que vai saindo do ponto A. A corrente que passa no resistor 1 também vai passar no resistor 2, que também vai passar no resistor 3 e vai retornar. Então, olha só, o que caracteriza, tá certo, a associação em série é que a corrente elétrica que passa em um resistor passa também em todos os resistores, tá certo, do circuito. Então, eles são percorridos pela mesma o quê? Corrente. Então, galera, se cair lá, galera, associação em série, a gente tem que o quê? Que entender que a corrente que passa em 1 vai ter que passar em 2, vai ter que passar em 3. Se isso acontecer, o resistor está associado em série. Então vamos lá, para a gente agora analisar outra situação. O potencial aqui e o potencial B. Daqui para cá, galera, no fio não houve nenhum aumento e nenhuma diminuição de potencial. Então a gente fala, ó, que ele está no mesmo potencial. Então letrinha A. Tá ok? Daqui para cá, Pedro, também não houve. Então aqui também está no mesmo potencial, que eu vou chamar de potencial A. Tá certo? Mas vamos analisar agora para o outro. Daqui para cá tem um resistor, vai ter uma queda de potencial. Porque esse resistor, para funcionar, precisa estar submetido a uma diferença de potencial. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho o potencial B, né? Daqui para cá não tem nenhuma queda, não tem nenhum um dispositivo eletrônico que faça aumentar ou diminuir meu potencial. Então aqui ainda é o potencial B, aqui é o potencial B também. Galera, note uma coisa aqui, ó. Qual é a diferença de potencial aqui? É AB. Daqui até aqui, tá certo? Também a diferença de potencial é quem? É AB. Então os 3 resistores, eles estão submetidos a essa diferença de potencial. Mas quando eu venho para cá, esse resistor para funcionar vai ter uma diminuição de potencial. Então vou colocar outra letrinha, C de coração, tá ok? Daqui para cá eu tenho outro, D de docinho. Observe, pessoal, que não é difícil. Dá uma olhada aqui, ó. O potencial AB foi dividido no potencial AC, CD e DB. Então eu vou afirmar, ó, que a diferença de potencial AB, ela é a soma da diferença de potencial AC mais CD mais DB. Dê uma olhada aqui, ó. AB começa com A, termina com B, tá ok? Só que tem um detalhe, Pedro. Eu quero trocar esses 3 resistores
por um só resistor equivalente. Como eu devo proceder, Pedro? Ora, se eu quero trocar esses 3 resistores por um só, chamado de resistor o quê? Equivalente. Olha só o que é que vai acontecer. Eu vou pegar, deixa eu só afastar aqui, galera, pronto. Eu vou trocar esses 3 resistores aqui por um só, que eu vou chamar ele de resistor equivalente, e vou submeter ele à mesma diferença de potencial AB e percorrido pela mesma corrente elétrica. Ou seja, eu troco esses 3 resistores aqui por um só, chamado de quê? De resistor equivalente. Ah, Pedro, qual é a diferença de potencial que o resistor equivalente está ligado? Qual é a letrinha daqui? É A, é A, é A. Então o potencial aqui é A, aqui é B, então aqui também vai ser B. Note que o resistor equivalente também está submetido à mesma diferença de potencial AB. Só que nós vimos que lá na primeira lei de Ohm, né, a gente tinha que a resistência, né, que a resistência era a razão entre a diferença de potencial pela corrente elétrica. Se a gente for pegar aqui, ó, diferença de potencial é o produto da resistência pelo quê? Pelo corrente. Quem é a diferença de potencial aqui, Pedro? É AB. Quem é o resistor aqui, Pedro? É o resistor equivalente. E aqui é a corrente elétrica. Então vamos para cá, ó, para a gente aqui, para vocês notarem como é que o professor dizia lá, ó, galera, é só somar os resistores. A gente vai entender por que vai somar os resistores. Essa diferença de potencial nós já calculamos aqui, que vai ser o resistor equivalente, tá certo? Multiplicado pelo quê? Pela corrente elétrica. Igual, quem é a diferença de potencial AC? Ó, onde é que está AC, ó? Qual é o resistor que está submetido à diferença de potencial AC? É o resistor R1, que está sendo percorrido pela corrente total, que eu chamei de I. Mas quem é a diferença de potencial CD? Ó, Pedro, CD está aqui, ó. Então vai ser quem? R2 vezes quem? A corrente total. Mas quem é a diferença de potencial dB, Pedro? A diferença de potencial dB vai ser o resistor 3 vezes a corrente elétrica. E assim se eu tivesse vários resistores em série. Como a corrente aqui é fator comum, olha o que a gente faz, ó. Beleza? Então eu posso eliminar. Aí, Pedro, o resistor equivalente da associação em série é a soma dos resistores dessa associação. Assim eu tivesse N resistores, tá ok, galera? Pessoal, só para chamar mais um pouquinho a atenção, caso vocês queiram descobrir qual a diferença de potencial cada resistor está submetido, qual o procedimento? Descobrir o valor do resistor equivalente, calcular a corrente elétrica, porque a corrente elétrica, você sabendo dela aqui, como eu sei a corrente, sei o valor do resistor, eu consigo calcular a diferença de potencial. Detalhe, galera, essa diferença de potencial total aqui vai ser a soma de todas as diferenças. Ok? Valeu, um abraço e não esqueça, preparação para o ensino médio, né, para o Enem, é no ponto da ciência. Um abraço.